Bem, todos então nos acomodarmos, que agora é o momento mais importante que estamos aqui, é nos alimentarmos da palavra de Deus. Amém? Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão, ou seja, quem desse pão comer, e beber do sangue, ou seja, alimentar-se da palavra e viver cheio da unção do Espírito Santo, é isso que quer dizer, comer o pão, e beber do cálice, comer, encher-se do alimento que é a palavra, que é Jesus, e que é o corpo dele, comer do meu corpo, da minha carne, que é a palavra, e beber do meu sangue, ou seja, estar cheio do Espírito Santo. Diga amém? Então, quem está assim, fique em paz, que Deus com certeza vai entrando com providência na sua vida, em todas as áreas da sua vida, vai te instruindo e você vai crescendo na graça e no entendimento do Senhor. Eu vou pedir que todos voltem às Escrituras Sagradas, lá, a mesma palavra que nós temos da leitura antes do louvor de início, que é o louvor feito da profecia. Vamos falar da palavra profecia, que hoje vamos falar sobre profecias. Segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Glória a Deus. Segunda Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. Aqueles que encontraram, digam glória a Deus. Glória a Deus. A maioria já encontrou, Para quem não sabe, está pertinho do livro de Apocalipse, está no finalzinho da Bíblia, ali tem as cartas de Pedro. Nós vamos entrar na segunda carta, que é o 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. Amém? Vamos juntos então. Acho que deu tempo todos encontrarem já. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Digo amém? Mais uma vez oremos agora para o discernimento e reflexão da palavra. Santo Deus, mais uma vez estamos reunidos na tua presença em oração juntos, para que possamos pedir, e a tua palavra diz que quando pede, o Senhor dá. Quando nós batemos na porta, a porta se abre. Então, Senhor, estamos pedindo, clamando, que venha o discernimento da tua mensagem, que venha trazer um crescimento espiritual a cada filho e filha que estará ouvindo esta mensagem. Pai, eis-me aqui como instrumento das tuas mãos, para a tua glória, que venha então, Senhor, a palavra do Senhor, junto com o discernimento a todos, e haja cura, haja restauração, haja libertação, e haja principalmente salvação das almas, pois esse é o objetivo que o Senhor tem com as almas aqui na terra. Eu te louvo porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Digam amém? Glórias a Deus. Então vamos ler de novo. 2 Pedro, capítulo 1, aí sim, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram e falam, inspirados pelo Espírito Santo. Diga amém? Amém. Bom, meus irmãos, antes de tudo, nós precisamos, é preciso que todos nós entendamos o que é profecia. E a profecia é o seguinte, eu trouxe aqui justamente na mente humana. O que é profetizar? Peguei no dicionário. Profetizar é um dom divino, é no próprio dicionário, é um dom divino recebido para predizer um acontecimento. Principalmente o anunciar do reino de Deus aos homens. Amém? Sempre focando naquilo que há de vir, de acontecer. Ou seja, a pregação do Evangelho já é uma profecia. Diga amém? Todos entenderam o que é profetizar? Profetizar é usar um dom divino, devidamente recebido da parte de Deus, que Deus deu ao homem, para predizer um acontecimento. Ou seja, é um anúncio também, o anúncio do reino dos céus, através das Escrituras, também é uma profecia. Diga amém? Então vamos lá. As pessoas vivem, amado, correndo de um lado para o outro, Principalmente aqueles que veio do mundanismo, que veio das coisas do ocultismo, pessoas que têm aquela mania de abrir lá o horóscopo, tentar ver o que vai acontecer com ele naquele dia. Essas coisas, tudo, para quem não sabe, é contra a palavra de Deus. Você que é cristão deve se afastar dessas coisas. Eu não sei se tem cristão que ainda fica perdendo tempo em ver essas coisas. Se tiver, você está pecando contra Deus. Só estou falando isso porque isso não é de Deus. Ficar tentando saber uma coisa que vai ser dita pelo homem. Então, amados, vigie nessa área. Então, temos que
correndo atrás de horóscopo, fica atrás de cartomância, essas coisas todas de gurus, etc, etc. E muitos, mesmo depois de, entre aspas, convertidos ou convencidos ainda continuam fazendo essas práticas que são abomináveis aos olhos de Deus. Então, essas pessoas, de verdade, ficam tentando saber o que vai ser das suas vidinhas, sem saberem que esses estão no seguinte contexto bíblico, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Sem saberem, mas muitos não sabem que estão fazendo isso, mas estão exatamente nesse contexto de 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 19, que diz assim, se você não encontrou, só ouça. A fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir da palavra de Deus. Então, 1 Coríntios 15, 19, esses que ainda continuam fazendo essas coisas, né? Ficam tentando ouvir, saber sobre o seu futuro, né? Através desses meios humanos, né? E sem saber que estão mexendo com coisas ocultas, e pode estar conversando até com demônios, né? Então, sem saber, eles estão nesse contexto aqui, que só vêm correndo atrás de saber o seu futuro, da sua vidinha terrena, né? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, deixa bem claro, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós não passamos das mais miseráveis de todas as criaturas. Então, aquele que espera em Cristo só visando esta vida terrena, ou seja, busca Deus em nome de Jesus, apenas para satisfazer suas vidas, seus desejos terrenos, a sua vida terrena, para ver como é que vai ficar a sua vida terrena, você está dentro desse contexto aqui, ó. Você não passa, e isso não é uma ofensa que Deus faz, não, amado. Miserável é porque está comendo migalhas, tá? Miserável, tá? Não passa da mais miserável de todas as criaturas de Deus. Misericórdia. Então temos que vigiar nisso aí, né? Todos nós temos que saber o que está na Bíblia, né? Temos que aprender sobre as Escrituras. E para quem não sabe, a Bíblia, ela tem todas as revelações que você precisa. Tudo que você precisa está nesse manual de vida aqui, ó. E esse manual aqui não é só para essa vida terrena, é para a vida eterna. Você pode dar glória a Deus? Não tem nada mais. Jesus, se tivesse mais alguma coisa para ser revelada, Jesus falava, Senhor, minha parte eu fiz, agora falta mais uma coisa. Ele falou isso na cruz? Ele falou isso na cruz, igreja? Ele disse, ele deu um prato e disse, está consumado. Então tudo está aqui, tudo aqui, ó. Então, o que tinha que ser feito já foi feito. A maior revelação está aqui, ó, tá? Então, a Bíblia, você quer saber sobre as suas finanças? Quer saber sobre as tuas finanças? Sobre a tua prosperidade terrena? Vamos imaginar que você está buscando a Deus pensando nas tuas finanças, correndo atrás de alguém pensando nas tuas finanças. Pois bem, a Bíblia, ela fala sobre as suas finanças. Primeiro que Deus tem prazer, está em Salmos, que Deus tem prazer em abençoar o seu servo com prosperidade. Você crê nisso? Então, se você quer saber se existe algo na Bíblia que fala sobre as suas finanças, a Bíblia diz sim, Deus tem prazer em derramar a prosperidade sobre os seus servos. Agora vamos lá. Essa prosperidade, não terrena, mas sim espiritual, vindo da parte de Deus, inclusive pode se confirmar em material, ela só vai ser cumprida se você estiver seguindo fielmente a palavra de Deus. Está tudo lá. Por exemplo, sobre as finanças, Deuteronômio 28, lá diz claramente, não vou lá, porque é um texto muito grande. Lá fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, cumprindo e obedecendo todos os seus estatutos que hoje te ordeno, eu declaro o seguinte, que você será abençoado em tudo que fizer, tudo que você plantar, tudo que você tiver, vai ser bem abençoado, se você fielmente ouvir a voz do Senhor e obedecer a Ele. Amém? Então, dá uma relação enorme de bênção, de vitórias que concede àquele que ouve e obedece a Ele. Então, a Bíblia não está sobre a finança, está lá. O problema só qual que é, porque você conhece crente ou você é um deles que ainda não é próspero. Por quê? Porque você, infelizmente, não obedece à voz de Deus. Você quer barganhar com Deus. Olha, vou ser fiel se o Senhor, né? Eu vou fazer tal coisa se o Senhor está para ganhar. Olha, barganhou com Deus, perdeu. Ele já retira de imediato os olhos. Ele fala, ixi, isso aí ainda precisa levar umas palmadas ainda da parte do inimigo, né? Que vive reivindicando a alma dele. Aí ele vai e autoriza o diabo, mexe naquela área da vida dele, pode lá, se está pedindo mesmo, pode ir lá, mas não tira o folho vendeu. Então muitos não entenderam isso ainda e continuam querendo ser abençoados, aí conseguem momentos de prosperidade, vivem um período de alegria terrena, né? E aí você vê que se fosse só isso que completasse o homem, porque Deus também faz com que o ímpio prospere até para abençoar o seu justo. Você crê nisso?
Então você vai ver muitos ímpios aí prosperando, você vai falar, nossa, aí esse aí não conhece Deus, não segue, não faz nada, não dizima, não faz nada, não vai nem na igreja e nem conhece Deus, e está prosperando. Por quê? Porque ele vai fazer isso, ele vai prosperar o ímpio para dar para o seu justo. Pode ser que esse ímpio precisa crescer, precisa, para ser um bom patrão, para ser, enfim, tantas coisas. Deus pode fazer tantas coisas para poder abençoar o seu justo. Nós temos um caso específico aqui na igreja, não sei se vocês se lembram, que eu já contei testemunho, que é um dos nossos irmãos que veio dar testemunho, que foi embora daqui de volta para a sua terra, mas abençoado por uma pessoa que era ímpia. Por quê? Porque Deus usou um ímpio, como Deus usou o Sírio para tirar o povo da escravidão, o povo do sofrimento, usou o rei Sírio, amém, amém. Então Deus usa o ímpio sim. Então, só não fica tentando ser igual a ele, já que ele está bem, porque está fazendo tudo errado, então aí você está caindo numa cilada. Então tem que vigiar. Deus fala claramente na sua palavra. Você quer saber tudo? Na Bíblia, está aqui, ó. Você quer saber tudo? Você quer saber as revelações de tudo? Quanto às finanças, está aí. Você precisa primeiro entender que é plantando que você colhe. Se você plantar, você não plantar, você não vai colher. Da parte de Deus, você vai ser enganado pelo diabo por um período. E depois vem, como muitos você viu aí, nossa, como é que pode? Aquele homem era riquíssimo. Ele era famoso, aquela mulher era famosa e acabou nessa tragédia, morreu assassinada, morreu dessa forma bruta, ou então acabou se matando, né, tirando a própria vida, misericórdia. Como é que pode? Por quê? Porque havia dentro dela uma alma que clamava para o Senhor e trazia ele, porque o corpo desejava o mundo, entrou em depressão, entrou em opressão e acabou fazendo isso aí, outros morrendo de forma trágica, ou de uma doença, enfim, né? Então a Bíblia é muito clara quanto a isso. Aí vem outra pergunta, será? Bom, mudando a parte das finanças, vamos falar do trabalho. Eu quero saber, deixa eu ver se fala alguma coisa no jornal do meu trabalho. Misericórdia, né? Você quer saber se a Bíblia ensina sobre como você conviver bem no seu trabalho? Como é que você consegue ser feliz num local onde há tantas pessoas que não conhecem a Deus, até zombam da sua fé? Pois bem, a Bíblia fala como é que você deve se comportar nesses lugares. Você deve orar por essas pessoas, orar por aqueles que vos perseguem, por aqueles que zombam de você, e além de orar por eles, com o seu testemunho ensiná-los a ser um verdadeiro cristão e a perdoá-los, porque eles não sabem o que estão fazendo. Agora você que se diz cristão, deveria saber claramente que você não pode ter sem ressentimentos, ter mágoas, rancores, ou devolver o mal com o mal. Diga amém? Então o manual de vida, amados, ele ensina a termos o amor ágape, um amor sem interesse. Agora, se o amor tem interesse, não é amor, ele é algo de interesse. Eu gosto daquela pessoa porque ela me o quê? Então isso não é amor, você não gosta, você tem interesse, é outra conversa. Então, se você realmente ama a Deus, você vai aprender a amar como Ele te amou. Ele te amou antes de você amá-lo, antes de você conhecê-lo. Ele teve compaixão e resgatou você do mundo. Então você que é cristão e convive no meio de pessoas que são ímpias e que às vezes desonram da sua fé, não ligue para isso. Você fique calado, fique em espírito, que Deus é o teu juiz, Ele é o teu advogado, Ele é tudo. Ele vai fazer a justiça no tempo certo, desde que você seja também um cristão. Você então quer ser feliz no seu trabalho? Fique em paz. Eu cansei de ver testemunhos aqui de pessoas que vêm chorando em pedido oração, que está sendo perseguido no trabalho. Aí eu falo, você está fazendo o quê para essa pessoa? Eu não consigo nem olhar para essa pessoa, pastor, está difícil, eu estou sem vontade de sair do trabalho. Filha, acorda com a vida espiritual. Você deveria estar orando para essa pessoa, você deveria estar jejuando para essa pessoa, você deveria estar fazendo uma campanha para essa pessoa. Começa a fazer isso, começa a amar ela de uma maneira espiritual, amar aquela alma que está caminhando para o inferno, a sua está sendo salva por enquanto. Então, começa a orar e ter compaixão dela. Aí você vai chegar no seu trabalho amanhã, vai ter uma surpresa. Amanhã não precisa ser de imediato, né? Porque esse é o outro problema do crente, né? Ele quer as coisas assim, esse cara de olha, acha que apertando a tecla entra, resolve tudo. Calma, é no tempo de Deus, diga amém? Então, só você orar com paciência, esperar. Um belo dia, já vem testemunhos, pastor, que bênção. Aquela situação hoje é minha melhor amiga, é o maior companheiro de trabalho que eu tenho, porque eu segui os seus conselhos. Não é meu, é da palavra, entende, amados? É a palavra de Deus, amém? Então você quer saber na Bíblia sobre o que mais? O que você quer saber? Nós falamos sobre finanças. A Bíblia ensina como você ser próximo. É você que obedece ou não, você vai cair nas bênçãos porque obedeceu, ou infelizmente vai estar sujeito à sequência de Deuteronômio 28, você pode estudar depois lá, que é a maldição pela desobediência. É questão de você orar com Deus e testificar no seu coração. Falamos também sobre o trabalho, que tem pessoas que sofrem por isso, até deixam o trabalho por causa dessa situação, sendo que na verdade não sabem se estão lá naquele local justamente para ser a diferença. Diga amém?
Tá, quem sabe passou se você é um crente lá e deixou um péssimo testemunho, você vai estar sendo colocado ali para você dar um excelente testemunho, que Deus habita em você de verdade. Diga amém? Você não sabe, amado. Você não sabe, a pessoa aquele dia mandar abrir o livro da tua vida e Deus começar na entrada, bendita de meu pai, bendito de meu pai, e sabe, ele começa a ser conselho do Senhor. O que eu fiz? Não, você fez coisa tremenda. Sabe aquele trabalho que você tanto tinha dificuldade para ir, você ouviu minha voz e começou a fazer oração para aquelas pessoas que perseguiam, aquela campanha que você fez, aquele amor que você tinha para aquelas almas? Então, filho, você não sabe. Aquele teu exemplo, aquela tua atitude limpou toda a sujeira que um anterior a você, que eu tinha colocado também, fez tudo errado. Você fez a coisa certa. Diga amém? Você não entende os mistérios de Deus. Você não pode tentar entender Deus conforme a sua mente humana, conforme você queira ser. A sua felicidade não é a felicidade que Deus tem para você. Ele tem uma felicidade medida na eternidade para você. Aqui na terra é só você olhar para o filho dele na cruz. Era o filho dele único. Diga amém? Estou voltando aqui para a palavra. A outra pergunta que Deus mandou fazer para a igreja: será que na Bíblia tem alguma coisa que fala sobre relacionamento? Porque eu estou cansado de não ser feliz no relacionamento. Alguém pode falar isso a vida toda, sofrer nessa área. Poxa, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia responde que sim, que é bíblico que você tenha esse desejo no teu coração, porque Deus colocou esse desejo no coração do ser humano. Ele mesmo, quando criou o homem, a primeira coisa que ele fez foi olhar e falou: não é bom que o homem ande só. O homem tanto faz homem e mulher, né? Amém? Então ele mesmo proveu uma companheira, né? Para andar junto com o homem. Então não se preocupa, meus irmãos. O problema é a pressa que você tem às vezes, né? Porque é fazer do teu jeito. Aí o diabo vai te arranjar alguma coisa também. Aí vai te confundir. Porque se você obedecer a palavra e esperar com paciência no Senhor, Ele tem o melhor para você. E você não sabe o tempo dele na tua vida. É melhor do que você correr aí, pegar um jugo desigual, ou então um lobo disfarçado de ovelha, né? Pegar tanta coisa aí, que eu já vi. Tivemos um caso aqui na igreja, não vou falar o nome da pessoa que não convém, mas se alguém quiser saber, eu posso dar no particular depois, não vou falar no microfone aqui, né? Mas tem uma pessoa aqui na igreja, conhecida da gente, muito querida da gente, que o homem escravizava essa pessoa. Era um péssimo marido, horrível, marido terrível. Só que no período do namoro, do noivado, ele era o melhor de todos. Por que ele quis fazer aquilo lá? Porque ele tinha um desafio com ele mesmo. Depois, na separação, ele socorreu dela e falou: sabe o que eu queria? Que você era muito difícil. Então eu virei crente, até batizei só para deitar com você. Aconteceu aqui na igreja, amado. Aí você fala assim: nossa, palavra forte, isso é um fato, isso não é uma história, isso é um fato, aconteceu aqui na igreja. Então, amados, existe quantos, você não sabe aonde vai a maldade humana, você não sabe até onde aquela pessoa é dominada por sentimentos satânicos. Então tem que vigiar muito, né? Então tem que ter paciência, senão você acaba encontrando um jugo desigual e vai ter problema lá na frente, senão você acaba tendo aí na sua vida uma pedra de tropeço enorme que vai atrapalhar tudo, arrebentar com a tua vida. Então tem que vigiar, mas é só seguir as escrituras, é só esperar com paciência, confia nele, entrega todas as suas causas a ele, que tudo mais pela sua fé ele vai fazer na sua vida. Você crê nisso? Amém? Então vamos lá. Enfim, a Bíblia Sagrada é o maior manual de vida, e vida com abundância para essa vida terrena e depois na eternidade que se fala, né? Amém ou amém? Agora, será que estamos seguindo ela mesmo? Será que ou não tem algumas coisas que você criou um evangelho teu pessoal, né? Tem pessoas que criam o seu próprio evangelho, né? Que é o falso evangelho. Não, eu vou, até aqui eu obedeço a Deus, aqui não me interessa, então aqui eu vou desobedecer. Então vamos lá. Então se você estiver obedecendo, amados, então para que você possa usufruir das bênçãos de Deus em todas as áreas da sua vida, você tem que estar muito atento e rigorosamente seguindo esse manual de vida aqui, ó. Ele nos instrui como você realmente ser bem-aventurado, muito mais feliz. Agora, voltando à questão das profecias, nós vamos querer falar sobre isso, né? Vamos procurar entender como interpretarmos, né? Como interpretamos, melhor assim, como interpretamos se elas são ou não de Deus. Profecias, você viu, né? O que é profetizar? É usar o dom divino que ele recebeu da parte de Deus, obviamente, né? Para predizer acontecimentos futuros, né? Predizer. E anunciar o reino de Deus através do Evangelho também, uma profecia que fica aqui, ó. Todas as profecias para o ser humano estão aqui, ó. Então se cumprem uma por uma. Amém? Então, para que nós possamos, nós temos que aprender a interpretar se elas são ou não são de Deus. Afinal, a Bíblia nos alerta sobre os falsos profetas do final dos tempos.
E irão surgir muitos falsos profetas e fazerem sinais e maravilhas. Então toma cuidado, vai se encantando com o que você está vendo aí, viu? Porque no final dos tempos irão surgir os falsos profetas que vão enganar até, se possível, os eleitos de Deus. Vamos vigiar, né, amados? Para saber se a profecia vem realmente de Deus ou não, ela tem que estar alicerçada em duas situações. Grava isso na tua mente definitivamente. Para saber se uma profecia é realmente de Deus, ela tem que estar alicerçada em duas situações. A primeira dela, primeira, top, ela tem que ser baseada nas Escrituras Sagradas. Diga amém? Primeiro, ela tem que ser baseada nas Escrituras. Segundo, se ela for de Deus, realmente ela vai se cumprir. O problema é esse. Então fique com a primeira somente, porque a segunda é um perigo. Se você recebeu uma profecia e ela for de Deus, se você imaginar que esse de Deus é no tempo seu, você pode está colocando um prazo de validade numa profecia de Deus, que é Ele que conhece o tempo certo. Você pode achar que está preparado. Se você perguntar para um garoto aí, de 18 anos, meu filho, você está tirando a carteira, já está na fase experimental, você quer uma Ferrari? Você já fala, claro que eu quero, correndo. Eu falo Ferrari, que é um carro de mais velho, você está falando, precisa mais moderno, mas esse de velocidade mesmo, ele vai querer, e vai se matar na primeira curva, porque ele não está preparado para receber aqui na mão dele. A carteira dele está sendo avaliada ainda, amém? Vocês estão entendendo esse mistério? Mas alguém que tem juízo fala, não, peraí, não, esse não, para mim dá um fusquinha mesmo de começar, um carrinho mais simplesinho ali. Estou falando, dando nomes de veículo aqui, mas é apenas uma parábola, uma comparação. Então, você tem que entender que uma profecia ela vai se cumprir na tua vida no tempo de quem? Deus, não é no seu tempo. Amém? Então, amados, ela vai se cumprir, mas então você fica com a primeira situação, que é aquela de ela tem que ser baseada onde? Nas Escrituras Sagradas. Amém? Mas então eu creio que a igreja já sabe o que é a profecia e entendeu o que ela é. Diga amém? Então vamos lá. Então nós vamos dar continuidade nessa mensagem, porque Deus quer que nós compreendamos mesmo hoje o seguinte, que nós cristãos temos uma das maiores armas espirituais. Deus quer que nós compreendamos e saímos daqui hoje convictos de uma coisa. Nós temos uma das maiores armas espirituais que está ligada ao nosso físico. Olha para o teu irmão do lado que ele a boca, a sua língua. Amém, igreja? Essa é a maior arma espiritual que Deus deu aos homens. Se o ser humano soubesse quão grande é o poder da boca, da língua, se o ser humano soubesse, se ele imaginasse, com certeza, o poder para o bem e para o mal, meu amado, o bem e o mal. Por isso que a palavra de Deus fala, cuidado, ireis, mas não. Você está irado? Cuidado com o que você vai falar, porque o coração está cheio de mágoa, está cheio de rancores. Se você soltar uma palavra, isso pode amaldiçoar alguém. O momento da ira é o momento que você deve se calar. E se você realmente é um cristão, você vai ser como Davi, o homem segundo o coração de Deus, cheio de pecado, cheio de falha, mas o coração dele era de Deus. Ele tinha o temor de Deus aqui dentro. Tanto é que quando ele fez as besteiras, a primeira coisa que ele fazia era se arrepender. Amém, igreja? Então, o salmista, que é ele mesmo, Davi, escreveu o seguinte, quando ele entendeu o poder da boca, o poder da língua. Então olha o que ele fala aqui, que o poder é tanto para o bem, amados, para você profetizar coisas grandes, como para você amaldiçoar. E cumpre, viu, amados? E cumpre, viu? Sabe aquelas mães que, tolas que eu falo que não conhecem Deus, mãe ou pai, que lá na infância, um dia viu um moleque, a palavra moleque, né? Viu o seu filho lá na infância ou na adolescência fazer bobagem e fala, você não tem jeito mesmo, o seu filho vai ser trágico se você continuar assim, e não sei o que, e quando ele solta a palavra na hora da ira ali, né? Estou dando um exemplo qualquer, mas você sabe que muitas palavras saem da boca na hora da ira, né? Saem de forma errada, e depois não tem que o filho acaba de uma forma trágica, porque acaba uma situação que acontece porque a própria boca daquela pessoa amaldiçoou o seu filho. E então você, mas como eu não vou lembrar tudo que eu falei para meu filho, não sei. Então quando você se converte, você tem que aprender, você tem que ter uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, e Deus está anulando tudo. Agora daqui para frente você tem que tomar cuidado. Até aqui não aconteceu nada com o seu filho, nada, você amaldiçoou alguém, então glória a Deus, mas daqui para frente você tem que aprender. Hoje você era uma pessoa, daqui para frente, saiu desse mundo, você é uma outra pessoa. Amém ou não é?
você continuar saindo daqui fazendo as mesmas coisas, o que adianta você vir aqui? Amém? Então, voltando aqui para as Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Davi, então, sabia do poder da boca, da língua. Então, olha o que ele fala no Salmo 141. Então, pulem lá e veja o que Davi fala no Salmo 141, versículos 3 e 4. Se der tempo de eu vou ler, não ficar muito tempo, mas uma hora boa, impressionante. Salmo 141, versículos 3 e 4. Olha o que ele fala, porque ele sabia que o poder que tinha na boca. Põe, ó Senhor, uma guarda, uma vigia à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios, que não inclines o meu coração para as coisas más. Olha só. E a praticar as obras más, com aqueles que praticam iniquidade, e não coma eu das suas delícias. Olha só, mas que coisa. Olha o que ele pede aqui, ó. Ele fala cheio de Espírito Santo. Põe, Senhor. Ele compreende como você hoje está compreendendo o risco que é você abrir a boca na hora errada. Como também é muito importante você aprender a louvar, bendizer o Senhor e profetizar no nome dele. Diga amém? Então nós estamos pegando os dois extremos. É muito bom, a boca tem um poder no mundo espiritual. Só você ter uma ideia, depois eu leio de novo, só você ter uma ideia, acredite você ou não, isso é revelação de Deus. Nem os demônios podem agir em nada, em absolutamente nada, se você não há uma liberação de alguém que está em vida. Você acredita nisso? Por isso que eles ficam o tempo todo provocando uma situação para que a tua boca solte algo para eles fazerem. Então, para eles agirem no mal, eles precisam até da autorização do ser humano. E aí o que acontece? Por isso que tem essas picuinhas no meio do povo, no meio da vizinhança, no meio do trabalho, porque o diabo está trabalhando. E uma hora a sua boca vai soltando porque o seu coração está cheio, está cansado da perseguição, está cansado dessas picuinhas, das coisinhas que acontecem. Uma hora você vai explodir, aí a sua palavra sai. Pronto, saiu a palavra, liberou a autorização dos demônios trabalhando. E então você às vezes não sabe. Muitas coisas estão acontecendo por tua própria boca. Tua própria boca. Por isso que a palavra do Davi, cheio de Espírito Santo, falou: pões, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios, que meu coração não se inclina para as coisas más, a praticar as obras más, como aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. E amado, é isso aí. Irmãos, como pode alguém dizer que é de Deus? Como é que pode alguém dizer, não, eu sou de Deus, eu sou do Senhor, glórias a Deus, e mostrar isso para o mundo inteiro? Eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou cristão, Como é que pode usar essa arma tremenda espiritual que é a boca, para fazer duas coisas totalmente distintas, tão distintas, opostas uma da outra, que é a bênção e a maldição? Como é que pode uma boca abençoar e a mesma boca amaldiçoar? Mas quem faz isso é o inimigo. Lá em Tiago, há um conselho do apóstolo Tiago, no capítulo 3. Quer ir lá? Se não for, escuta. Está ligado na palavra de Deus? Tiago, capítulo 3, e o versículo de número 10 diz o seguinte: de uma mesma boca pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Olha, eu olhei de novo. Como é que pode uma boca proceder maldição e bênção e maldição? Então Tiago está dizendo: de uma mesma boca pode proceder tanto bênção como maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Mateus capítulo 7, versículo 18, lá está escrito assim, Mateus capítulo 7, versículo 18, glórias a Deus. Lá diz: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Lá em Tiago, para completar de novo, capítulo 3, nós temos só o versículo 10, o versículo 11 vai dizer assim, Tiago 3, 11 agora: por acaso pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Amém? Então está aí, ó. O apóstolo Tiago por duas vezes fala: não pode da mesma boca proceder bênção e maldição. Não convém, isso acontece, mas não convém que assim se faça, meus irmãos. O apóstolo Tiago diz, ele mesmo diz no versículo 11: por acaso pode a mesma fonte que jorra água doce
jorrar água amarga, né? E Mateus então diz, pode uma árvore, Jesus está dizendo isso, né? Pode, lá em Mateus 7, pode uma árvore dar maus frutos, a árvore sendo boa? Não pode, né? Nem a árvore sendo má dá bons frutos, ou seja, uma árvore que tem veneno, que ela produz o veneninho lá, se você pegar uma frutinha daquela que é veneno, você vai morrer, vai te fazer mal, no mínimo mal. Então, ela nunca vai produzir frutos bons, ela é uma árvore venenosa, uma árvore de frutos maravilhosos que a ciência conhece, nós conhecemos, esses frutos que você come, essas frutas aí, é uma árvore boa, que dá bons frutos, diga amém? Então ela nunca vai gerar algo para te matar, porque ela é uma árvore que foi gerada por Deus para dar bons frutos. E você foi gerado por Deus de novo para deixar de ser a velha criatura, a conversadora, a fofoqueira, o fofoqueiro, o pecuniador, né? Faz comida de tudo. Você é uma nova criatura, você ainda continua agindo como se fosse uma velha criatura. E quer ser abençoado, mas não abençoa. Quer recolher, mas não planta nada. E nós precisamos decidir, amados, definitivamente a quem nós vamos servir. Ou estamos andando segundo a palavra do nosso Senhor Jesus, ou estamos criando um novo e falso evangelho. E, sim, porque Jesus só será conhecido aos homens através dos que se dizem cristãos. Se você não sabe, é isso aí. A única maneira de um pai, de uma filha que vem para a igreja, vir para a igreja, ela se comportar bem dentro de casa. Uma mulher com seu esposo, a única forma de ele realmente ter vontade de buscar Deus, se ela se tornar uma melhor esposa. Agora veio para a igreja, se tornou uma filha pior, se tornou uma mulher, uma esposa pior. Oh, meu Deus do céu. É até irracional isso, né, amados? Mas infelizmente tem, né? Tem e não são poucos, né? Então, amados, em nome de Jesus, nós precisamos entender que aqueles que se dizem cristãos, é eles que vão apresentar Jesus ao mundo pelo seu próprio testemunho de vida. Diga amém? Senão, amado, não passa de mais uma religião sobre a terra. Misericórdia. O que é preciso entender definitivamente é que Jesus nos deixou algo chamado autoridade. Você lembra que ele chegou para os discípulos uma hora e falou: eu recebi toda a autoridade, foi-me dado toda a autoridade. Diga amém? Amém. Ele fala: foi-me dado, meu Pai me deu toda a autoridade, tanto no céu como na terra e embaixo da terra. Aleluia. E antes de subir, antes de ascender os céus, o que ele fala aos seus discípulos? Eis, Lucas 10, 19, eis que vos dei autoridade, aleluia, para pisar sobre todas as serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e jamais nada absolutamente vos causará dano. Diga amém? Então, Lucas 10, 19, Jesus deixou autoridade para os seus discípulos. Agora a pergunta que não quer calar é: você é discípulo de Jesus? Você é discípulo? Glória a Deus. Está na hora de se transformar em apóstolo lá, né? Então, em nome de Jesus, pelo tempo que você tem de fé. Tem muitas pessoas que estão muito mais novas, às vezes, que um crente antigo, e ainda ele continua sendo crente, a pessoa já virou cristã. Então, amados, os fracos na fé continuam esperando que Deus faça alguma coisa por eles. Esse tipo de tempo todo, é o crente é o crente a oração dele é só lamento. Esse é o crente, ele espera que Deus faça tudo por ele. Ele não entendeu nada. Quando o pai diz assim: filho, Salmo 110, versículo 1, assenta-te aqui, à minha direita. Filho, assenta-te aqui à minha direita, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. Sabe o que Deus está falando para o seu filho aquela hora em Salmo 110, a visão que Deus deu a Davi, do filho exaltado, entrando na glória, se assentando ao lado do pai, e o pai falando: senta aqui, acalma, e agora aqui, e nós vamos ver agora a sua igreja trabalhar. Nós vamos ver aqueles que você deu autoridade para eles. Glória a Deus. Vamos ver eles vencerem agora. E eles vão trazer um por um dos inimigos derrotados debaixo dos nossos pés. A pergunta que não quer calar: você é crente ou cristão? O crente não consegue fazer isso, ele continua buscando, pedindo para Deus fazer as coisas para ele. O cristão vai entender: peraí, minha boca tem autoridade, eu tenho todas as armas que Deus me deu, eu estou revestido da armadura de Deus, mas uma delas é a minha boca, e é a maior de todas. O que eu falar vai acontecer. Irmãos, eu me incomodava tanto, eu já falei desse testemunho na igreja, mas eu me incomodava, quando foi lá atrás, de quase 20 anos atrás, quando eu vinha para a igreja, e eu parava no farol, e aquele povo chegando numa casa, ali perto da ataque, chegando numa casa, tudo de branco, vestido ali, e aquilo, sabe, eu via assim, sabe, me faziam,
Tá? E na volta me incomodava mais ainda que eu parava no farol, aquele batuque lá. E aquilo para ficar lá e me incomoda. Eu sei o que significa aquilo lá. Eu já fui daquele lado, eu sei o que significa tudo de lá. Já estudei sobre isso. Até toda batida tem um sentido espiritual maligno. Então eu ficava vendo aquilo lá para ela. Um dia eu olhei assim e falei assim: eu profetizo esse lugar fechado. Em nome de Jesus, eu vou ver esse lugar fechado. E brevemente. Eu falei, estava com mais pessoas no carro. E passou-se um tempinho bem pequeno, dias ou poucas semanas, não me lembro exatamente. Eu vi uma placa de aluga-se lá. Passou semanas. E alguém me falou: você viu o que? Olha ali, foram embora. Aleluia. Então, agora eu passo ali mais feliz e abençoado no lugar para ser liberto pelo Deus. Mas enfim, há poder ou não há na tua palavra? Há poder, amados. Então, Jesus já está sentado ao lado do Pai. Você não tem caminho para Deus fazer mais nada, Ele já fez por você. Deus já mostrou o maior amor dele, não negou nem o próprio filho dele para você. E o filho dele fez tudo que tinha que fazer, venceu até a morte e falou: olha, agora eu vou subir para o Pai. Vou ficar lá junto com ele intercedendo por vocês, mas eu deixo para vocês a autoridade. Diga amém? E ele garante: ó, nada, absolutamente nada do inimigo vos causará dano algum. Ah, não, peraí, mas isso eu penso que não, isso ele não. Existe uma brecha no que Jesus falou, que algo poderia ser maior do que a palavra dele? Não, ele diz que nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Diga amém? Então é questão de você profetizar. Se você não aprender a profetizar, infelizmente você vai continuar sendo um crente que fica pedindo e chorando e não ouve a resposta, e fica em silêncio no céu, né? Parece que Deus não fala nada, meu Deus do céu. Aí você vai naqueles cultos que só fica assim: Deus quer que você, Deus manda dizer que você vai ser próximo, seja feliz. Ah, que bom, maravilha, glória, aleluia. Ah, Deus fala que você vai ter isso, vai ter aquilo, aleluia, oh, maravilha, e sai feliz na vida e continua a mesma vida lá fora. Não muda nada. O que aconteceu? Né? Não se cumpriu nada que foi pregado à noite. Por que será? O defeito da que pregou, de quem está ouvindo? Não sei. Eu não vou julgar nenhum nem outro, mas alguma coisa está errada. Amém ou não amém? Se não há mudança de vida, se não há um entendimento do que está sendo pregado, não adianta nada, não está tudo igual. Amém? Olha, mas uma coisa é garantida: o Senhor Jesus nos garantiu que nós deveríamos nos preocupar com nada, pois Ele mesmo, em situações que são embaraçosas, Ele mesmo, se calar e não falar da tua própria iniciativa, no momento que mais você precisar de palavra de sabedoria, Ele diz claramente, Lucas 21, se você quiser ir lá, Lucas 21, ele garante que no momento que você mais precisar, ele vai colocar as palavras na tua boca, para você nem se preocupar. Quer ver? Ó? Lucas 21, versículo 14 e 15. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se, olha assim, convençam-se de uma vez, mas convençam-se de uma vez que não devem se preocupar com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras de sabedoria que a nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Diga amém? Irmã, você sabe que eu estou falando com você. Eu não vou falar quem é, mas essa pessoa sabe que sabe ouvir dias que você vai precisar de muita sabedoria num determinado momento da sua vida, uma decisão da sua vida. Você sabe que eu estou falando com você, que o Espírito Santo me parou e falou: profetiza. Eu profetizo sobre a sua vida a sabedoria dos céus, para você passar por essa fase tão importante que está por vir na sua vida. Uma mudança de vida muito grande, que Deus vai confirmar através da sua fé. Mas profetiza desde agora já. Não fica com medo e com receio nenhum. Nem turbe o vosso coração. Profetiza. Diga amém? Amém. Porque agindo Deus, e se Deus é por nós, você crê nisso mesmo? Tá. Essa pessoa sabe que eu estou falando com ela, que Deus mandou falar, esse é o nome, mas não vou citar, que isso, a glória pertence ao Senhor, tá? Então, concluindo, amados, nós devemos nos apressar mesmo, correr mesmo em conhecer o Senhor, como Ele quer ser conhecido, através das palavras, das Escrituras Sagradas. E cada dia mais, então, nós temos que orar, para que Ele, com seu infinito amor, nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para que possamos manejar essa grande arma que Ele nos concedeu, que é a boca, a língua. Diga amém? Porque ela é poderosa para fazer tanto o mal, o bem quanto o mal. Misericórdia. De onde saem as ordens para o plano espiritual? Ou seja, da tua boca que vai sair a ordem para o plano espiritual. Mas vigie com o que fala.
Faça como Davi: Senhor, ó Senhor, põe uma guarda em minha boca, me faça aprender a dominar meus lábios, que meu coração não se incline para as coisas más, a tal ponto de eu praticar obras más e conviver com aqueles que praticam iniquidade, e que eu jamais coma os seus deliciosos manjares. Olha, então o pecado, mas para quem não sabe, ele é gostoso, vigia. Amém? Use a sua boca para abençoar, profetize coisas grandes mesmo da parte de Deus, conheça bem a vontade dele na sua vida, para a sua família, na sua vida pessoal, na sua família, para a sua nação. Diga amém? E tudo que nós fizermos e onde estivermos, você deve estar sempre falando grandes coisas da vida da parte de Deus, porque você tem domínio, você conhece as Escrituras, porque a vontade de Deus, ela diz que a palavra diz que ela é sempre boa, perfeita e agradável. Eu incluo até mais alguma coisa, e soberana. Diga amém? Glórias a Deus. E está na Bíblia também que é soberana a vontade de Deus. Não naquela mesma passagem fala isso, mas ela é soberana. Quando Ezequiel, por exemplo, só para finalizar, só essa passagem, quando Ezequiel teve a visão do vale de ossos sequíssimos, ossos secos, teve aquela famosa pergunta que Deus fez para ele: Ezequiel, você crê que esses ossos sequíssimos, eles podem voltar a ter vida? Estão tudo esparramados, né? Ele olha para aqueles ossos, a mente humana dele deve ter falado assim: isso é impossível. Olha como está tudo ressecado, não tem mais nada ali. Na mente humana, em algum segundo deve ter passado na mente dele isso aí, óbvio, né? Porque é isso que passa na mente de quem ainda não teve uma experiência com Deus. Ele acha que a Bíblia é uma coisa, a sua vida é outra. Não, você vai estar dentro do contexto bíblico. Amém? Então, Ezequiel, naquela hora, pode ter passado, sabe? Não dizendo que passou, mas pode ter passado. Tanto é que ele responde: o Senhor sabe. Né? Olha o que ele responde: o Senhor sabe se pode ter vida ou não, né? Então, o que Deus fala? Então é comigo, então, o negócio. Então eu vou fazer a obra? Sim, é o Senhor. Pelo meu entendimento humano, é impossível essa causa acontecer. Mas o Senhor não. Então o Senhor sabe. Ah, é? Então tá bom. Então eu vou descer aí, vou colocar carne. Não. Eu já fiz isso uma vez com minhas próprias mãos. Agora você está aí para profetizar, para ser meu instrumento. Então, Ezequiel, profetize. Aí Deus ensina para ele como profetizar. Aí que vem detalhes. Leia, por favor, depois Ezequiel, estude essa passagem e veja que Deus dá detalhes da profecia. Então toma cuidado que a profecia não consegue de qualquer maneira também. Ezequiel faz uma profecia conforme Deus instrui. Faça isso, ele faz tudo certinho. Só que ele começa a fazer antes de Deus acabar de falar. Aí ele olha assim e está lá, perfeito. Começou a ouvir um barulho, os ossos começaram a se juntar, começou a ouvir, começou a formar os nervinhos, começou a formar a carninha, começou a formar enfim, as juntas, todos formadinhos ali. Que maravilha! Aí muitos crentes fazem isso, aí para e fica admirando. Que maravilha! Aí Deus tem que dar um choque para ela: Ezequiel, continua a profecia. Mas já juntou tudo, mas está vivo. É alguém que faz uma oração, campanha com um filho, com uma filha, com um marido, com uma mulher, para o seu trabalho. Aí acontece o primeiro sinalzinho, fica diminuindo o sinalzinho. Hoje já está concluído tudo? Não. Então profetiza que venha o sopro de vida, venha o fôlego de vida, venha o Espírito. Então aí ele começa, aí sim, depois que ele profetizou, finalizando a obra, Deus conclui. Mas Deus então ensinou e instruiu como está nos instruindo, que a sua boca há poder nela, em qualquer situação que você tiver sobre a sua vida pessoal, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre a tua vizinhança, sobre o teu trabalho, qualquer área, enfim, da sua vida, você tem que se lembrar que o poder está bem pertinho de você, está na tua boca. Diga amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então, se você crê realmente, aplauda o Senhor e se coloque em pé. Eu vou ter aqui, você passar daqui, não vai mais ver falando com vocês. Até aqui Deus mandou falar. Eu encerro aqui essa mensagem. Quero ver que ficaram todos agora ligados no que vai falar, né? Cuidado. Ireis, mas não pequeis. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Alguém duvida que Deus pode cumprir a vontade, que a palavra sai da tua boca? Que o mundo espiritual vai obedecer a mais, porque Jesus nos deu: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano algum.
Amados, por isso que o tema dessa noite é o que eu coloquei num grupo lá, em comum com a pessoa que faz comigo os vídeos, né? Lábios sábios e santos. O tema dessa noite é para você indicar para alguém, né, que não ouviu essa mensagem e que porventura não pôde ouvir. Você precisa ouvir essa palavra. Já sei, esse tema de hoje é o dia tal, hoje, e lá vai estar no YouTube daqui uns dias. Está lá no canal de hoje, no Facebook. Eu posso passar lá para o link do Facebook gravado também. Ou seja, o tema é lábios sábios e santos. Diga amém? Então diga para o teu irmão, tenha a boca sábia. De sua boca só saiam coisas grandes da parte de Deus, com sabedoria de Deus, e sede santos. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu encerro pedindo que todos agora nesse momento falem com Deus. Coloca a tua mão no peito, você que aceita essa palavra, e você que entendeu ela de coração, diga ao Senhor: Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu vigiarei mais com os teus lábios, pois a partir de hoje aprendi uma coisa muito grande, que é na minha boca há poder, tanto para o bem quanto para o mal. Terei esse discernimento e aprenderei como Davi fez, a vigiar meus lábios. Ajuda-me, em nome de Jesus. Amém? Então, erga suas mãos aos céus e fala: Senhor, vou começar a usar a autoridade, mas eu preciso da tua unção sobre minhas mãos. Porque quando eu impor minhas mãos sobre a minha própria cabeça, é o simbolismo de que tuas mãos estão direcionadas a todas as áreas da minha vida, até pelo meu corpo. E aonde houver um mal, quer seja na saúde física ou espiritual, em qualquer área da minha vida, esse mal não vai permanecer, ele vai bater em retirada, porque o fogo do Senhor o consumirá se ele permanecer sobre mim. Diga amém? Então coloque as mãos sobre a cabeça, com seus olhos fechados, e agora você já falou amém com o Senhor. Agora a conversa não é mais com ele agora não. Agora você vai usar da autoridade. Olha a tua boca agora. Diga com toda a força, lutando contra o mal agora. Diga em nome de Jesus, aonde houver qualquer mal em minha vida, em meu corpo, em qualquer área da minha vida, nesse momento, eu estou ordenando: saia. Em nome de Jesus, bata em retirada agora, em nome de Jesus. E se você não sair, se não levar embora todo o seu mal, o fogo de Deus vai te consumir agora. Então sai enquanto é tempo, vai para onde Jesus determinou, mas sai da minha vida agora, sai de toda a minha vida, sai de todas as áreas da minha vida, sai do meu corpo, sai da minha mente, sai do meu coração, sai de todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Diga amém? Você recebe essa graça? Aqueles que estão no presencial, ou já estão também com a folha na rede social preenchida, bonitinha. Aqui no presencial não dá para ter nenhuma preenchida, mas não pode se colocar em pé para você orar por sua campanha. E os que estão na rede social também, em nome de Jesus, coloquem-se em pé. Não tem ninguém hoje, tem, né? Então vou pedir que todos se coloquem em pé também, com aqueles que estão fazendo o segundo ao sétimo dia. Se coloquem em pé para se resumir aqui a oração, porque enquanto eu vou orar, você vai falar com Deus. Os que estão iniciando vão colocar nas mãos do Senhor o propósito que você está fazendo essa campanha. Os que já estão em campanha vão apenas confirmar: Senhor, obrigado pela minha fé, estou aqui firme, não deixa eu quebrar essa campanha, essa corrente de oração, porque eu confio no Senhor. Enfim, enquanto eu falo aqui, faço a minha oração a seu respeito e anuncio a sua causa, é preciso que você coloque diante de Deus as suas petições. Fale com Ele em nome de Jesus, tá bom? Senhor, meu Deus e Pai, aí estão seus filhos, alguns iniciando a campanha no dia de hoje, outros em meio da campanha, outros terminando a campanha. Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor dê ordem aos teus anjos para cobrir cada oração, cada petição, porque a tua palavra diz que elas sobem até a sua presença como um aroma suave e agradável, como se fosse um incenso que sobe até a tua presença. Então, em nome de Jesus, que elas subam até a sua presença e serão revertidas em bênçãos e vitórias, porque o Senhor é Deus e tem prazer de abençoar os teus filhos. Eu não sei o que eles estão pedindo, Senhor, não tem como eu concordar com eles, mas eu posso declarar que eu concordo que eles serão, que a tua palavra diz que serão, se eles crerem no Senhor, mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, Senhor, o Senhor está ouvindo cada clamor, o Senhor está com os ouvidos bem atentos,
dirigindo suas mãos para esse lugar. Pai, em nome de Jesus, que sejam colhidas essas orações, essas petições e essas campanhas tenham o êxito do Senhor, para que eles possam te glorificar, te exaltar, dando testemunho de que tu és fiel, como você sempre foi. Esse lugar é do Senhor, essa igreja é sua, esta obra é do Senhor, esta campanha é a revelação do teu Espírito Santo. Então nós tomamos posse da vitória e declaramos a vitória de todos que creem em nome de Jesus. Amém? Então você já deu tempo de fazer a oração, se deu tempo, você faz depois com calma em casa, pegando a sua campanha, conclui ela em nome de Jesus, tá bom? Para a glória de Deus. Eu concordo com a sua bênção, com a sua oração, com a sua vitória, porque ligamos aqui na terra que você é exatamente o que a palavra de Deus diz que é, quando se tem a fé, e a fé verdadeira, genuína. Então, pela tua fé, Deus honrará e te dará a vitória em nome de Jesus. Diga amém? Toma posse da tua bênção, que assim seja em nome de Jesus. Podemos assentar-se, e aqueles que porventura encerraram hoje a campanha, vocês podem levá-la depois do culto, no término do culto, no vaso de oração, para continuar recebendo a oração e a intercessão da igreja e desse ministro do Senhor, tá bom? Aqueles que porventura por rede social também terminaram, eu já devo ter te orientado como você faz para quando termina a campanha, né? O que faz com a folha. Se eu não te orientei, você volta a falar comigo, que eu terei o maior prazer, já peço desculpa por essa falha e estarei te instruindo como você faz ao término da campanha, em nome de Jesus. Digam amém? Esse momento é um momento especial também. Então, o sagrado, quando tudo foi feito até agora, é o momento da oferta, do devolver do dízimo. Agora, no momento que a igreja presencial virá aqui na urna, no gasofilácio, depositará o seu envelope de oferta, o seu dízimo, aquilo que Deus trocou no seu coração, você fará. E os que estão conosco na rede social, é só você entrar em contato com quem administra aí e vai te informar qual é a conta bancária da igreja e até a chave do Pix da igreja, se você sentir da parte de Deus para abençoar esse ministério. Então esse é o momento da oferta, o momento da devolução do dízimo, e para isso vai fluir o louvor, oferta de amor. Vamos então, em nome de Jesus, fazer isso com muita reverência, porque é o momento sagrado da igreja de Jesus nesse local. Em direção a esta urna, esse gasofilácio, para abençoar todo dizimista, todo ofertante, a todo semeador, empreendedor, investidor da tua obra, que faz esse gesto através, e com muito amor e com muita alegria no coração, esse seja de sacrifício, fazendo esse gesto para a tua glória, abençoando esta casa de oração. Então, que nunca falte a eles, Pai, nunca falte a eles, principalmente aos fiéis dizimistas do Senhor, que a tua palavra se cumpra em cada um. E venha a prosperidade do Senhor a todos, tanto dizimistas como ofertantes e todos que eu citei. E o nome do Senhor seja glorificado na prosperidade desta obra, daqueles que dependem da tua obra, porque o Senhor assim separou para isso. E aqueles que concordam com essa bênção, na prosperidade, tanto nesse lugar quanto a vida dos dizimistas, ofertantes dessa casa, digam amém? Amém. Que assim seja.
seja em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, e atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ela ali, e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse, para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.